Fala galera, beleza? Hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai explicar aqui nesse vídeo por que o Tesouro Direto é uma opção bem melhor do que a poupança bancária tradicional, tá? No Brasil, a gente sempre teve um movimento onde as pessoas sempre preferiam a poupança, tá? Isso é muito justificado por conta da falta realmente de informação e conhecimento que a maioria dos brasileiros nunca teve sobre investimentos no Brasil, né? Hoje, de certa forma, por conta da internet, a gente tem acesso a mais informação, mas se hoje já é escasso, você imagina antes da internet, onde poucas pessoas tinham acesso a esse nível de informação. Tá? Então, a maioria dos motivos, né, de por que as pessoas sempre preferiam a poupança é porque era bem complexo até um tempo atrás, pelo menos até uns 20 anos atrás, você comprar alguma coisa que fosse diferente do produto poupança. Então, a maioria das pessoas, por uma questão de oportunidade e de conhecimento, sempre optou pela poupança, mesmo ela não sendo a melhor opção. Tá? Na verdade, até hoje, eu acredito que as pessoas elas, elas continuam comprando o ativo poupança por elas desconhecerem que existem opções que, no ponto de vista do retorno, da liquidez, da segurança e da transparência, sejam opções bem melhores do que a poupança. Tá? Então, o Tesouro Direto, por exemplo, nasceu ali nos anos 2000 para ser um instrumento que facilitasse o processo de investimento no Brasil para os brasileiros e criou-se esse modelo chamado Tesouro Direto. E dentro do Tesouro Direto existem diversas opções de investimento que você pode ter ali dentro, que são infinitamente melhores e mais rentáveis, mais seguras do que a poupança. Então, o Tesouro Direto ele é frequentemente considerado uma opção bem melhor do que a poupança por várias razões. Tá? A primeira razão é porque, em termos de rentabilidade, ele é muito superior à poupança. Tá? Quando você compra, por exemplo, ali um Tesouro Selic, ele naturalmente ele vai render pelo menos 100% do CDI, que seria mais ou menos ali 100% da Selic. Hoje, por exemplo, a gente está vivendo um momento que a Selic está na casa aí dos 15%. Então, hoje você consegue comprar, por exemplo, um Tesouro Selic, que é um produto que está dentro do programa de Tesouro Direto, né? E que você consegue remunerar seu capital ali em 15% todos os anos, tá? É claro que essa taxa ela muda de 40 em 40 dias por conta do Copom, Comitê de Política Monetária, se reúne a cada 40, 45 dias e eles fazem a reunião ali para determinar qual vai ser a nova taxa Selic, a nova taxa básica de juros da economia brasileira. Então, essa rentabilidade ela tende a oscilar, assim como a poupança também, tá? Por conta daquela regra, né? Quando a taxa de juros está abaixo de 8,5%, a taxa Selic, você vai ter uma remuneração e quando ela está acima de 8,5%, você vai ter uma outra remuneração. Tá? Quando está acima de 8,5%, você vai ganhar 0,5%. Quando está abaixo de 8,5%, você vai ganhar 70% da taxa básica de juros. Então, quando você considera, por exemplo, que você está ganhando 70% de algo que você poderia ganhar 100%, essa diferença ela é relevante no tempo, tá? Tem muitas pessoas que defendem que, por exemplo, a poupança, por ela não ter imposto de renda, ela se torna mais atrativa. Mas isso não é uma verdade absoluta, tá? Mesmo com o Tesouro tendo, por exemplo, a incidência do imposto de renda, geralmente o Tesouro Selic, por exemplo, geralmente oferece uma rentabilidade líquida muito maior do que a poupança, mesmo considerando o pagamento de imposto ali, que no Brasil é retido na fonte, tá? Renda fixa sempre retida na fonte. Outro ponto muito importante da gente falar sobre o Tesouro Selic versus a poupança é a questão da liquidez. Como vocês sabem, a poupança tem o tal do aniversário da caderneta de poupança, onde ela traz aquela remuneração, né? Então, enquanto no Tesouro Selic, por exemplo, você tem uma remuneração diária. Na poupança só vai pagar lá no dia do aniversário da caderneta. Então, se você saca alguns dias antes, por exemplo, o dinheiro do aniversário da caderneta de poupança, você vai ter, naturalmente, você vai ser penalizado ali em relação ao teu rendimento. Tá? Então, assim, a liquidez é uma coisa muito importante, porque o Tesouro Direto, por exemplo, ele possui uma liquidez diária. Né? Então, todos os dias você pode resgatar o teu investimento a qualquer momento e ele continua rendendo ali até o dia do resgate dele. Tá? Você compra ele tem um prazo, mas
Se você não usar, ele vai ficar rendendo todos os dias, né? Então, na poupança, para você obter esse rendimento, você precisa guardar o aniversário mensal da caderneta de poupança. Então, você deixa o teu dinheiro aplicado, você tem que esperar um mês inteiro para que, de fato, ele seja rentabilizado. Enquanto no Tesouro Direto, você põe ali R$ 1.000, por exemplo, no outro dia você não tem mais R$ 1.000, você tem bem mais, né? Então, todos os dias vai rendendo, tem essa liquidez diária de você poder usar a qualquer momento e ele rende todos os dias. Então aqui eu já apresentei 2 pontos muito fundamentais. O primeiro, a rentabilidade, né? É bem superior em termos de retorno. Você vai ganhar pelo menos 30% de CDI a mais aí, né? E a liquidez diária. A poupança também tem liquidez de certa forma diária, mas você tem esse pênalti de você não ter a rentabilidade todos os dias, assim como no Tesouro. Você tem que esperar o aniversário da caderneta de poupança, tá? O terceiro ponto é a segurança. O Tesouro, ele é considerado um dos investimentos mais seguros do mercado, porque os títulos eles são emitidos pelo governo federal, que é considerado um dos devedores mais seguros do país, né? Então, quando você avalia, por exemplo, a segurança, por exemplo, de um banco, da poupança de um banco contra os títulos públicos federais do país, numa cadeia do que as coisas quebram primeiro, o banco vai quebrar antes do próprio Estado brasileiro, tá? Então, em termos de segurança, as pessoas acham, né, que a poupança é mais segura, por exemplo, do que um título público, mas isso não é uma verdade absoluta, tá? A poupança ela não é mais segura do que um título público federal, tá? O título público federal é bem mais seguro, porque é um título emitido pelo governo federal, que naturalmente vai dar mais segurança para o investidor do que uma poupança de um determinado banco, mesmo que esse banco seja muito grande, né? Banco Brasil, Itaú, Santander, Safra e assim por diante, tá? O quarto motivo, além da rentabilidade ser superior, além da liquidez ser diária, além da rentabilidade também ser diária e além da segurança ser muito maior, a gente vai ter a questão da transparência e previsibilidade. O Tesouro Direto, naturalmente, ele permite o investidor saber exatamente como é que o dinheiro vai render ao longo do tempo. E isso naturalmente vai proporcionar mais previsibilidade e segurança ali para o investidor do que a poupança, né? Então, o Tesouro Direto ele traz um pouco mais de transparência em termos de retorno e traz um pouco mais de previsibilidade caso você esteja planejando os ganhos aí dos teus investimentos para de repente pagar alguma despesa lá no futuro, tá? Então, na minha humilde opinião, o Tesouro Direto ele é bem melhor do que a poupança, ele é bem mais eficiente em termos de segurança, em termos de liquidez, em termos de rentabilidade, transparência e previsibilidade, tá? Então, eu incentivo todos vocês a tirar o dinheiro da poupança e colocar, por exemplo, no Tesouro Selic, porque você vai ganhar muito mais dinheiro, você vai ter muito mais segurança e você vai ter rentabilidade e liquidez diária. Todos os dias o teu dinheiro vai estar crescendo ali. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e deixa um like aí e a gente se encontra no próximo dia. Forte abraço. Tchau!